E se o burnout estiver virando uma epidemia silenciosa entre os jovens que só querem dar conta de tudo? O burnout, ele é um estado de esgotamento mental, físico e emocional que ele chega quando você menos espera e quando você tá passando tempo demais tentando dar conta de tudo, mas você não consegue. Sinais eu poderia citar o cansaço que não passa, a vontade de sumir, a sensação de que nada tem graça e a irritação por qualquer coisa. Insônia e dores no corpo também poderia falar. O pior é a gente achar que isso é completamente normal, mas na verdade não é. Sejam muito bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui neste canal. Disse pra vocês que eu ia fazer o vídeo num novo formato, que é assim, mas na mesa. E cá estou eu. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estresse e sobre burnout, que é uma pauta que a gente tá vendo muito ultimamente, que tem muita gente tendo burnout, talvez mais do que a gente sempre viu as pessoas tendo. E quem não tem burnout tem um estresse muito constante. Então, se você gosta de temas como esse, de ser sua melhor versão, de mentalidade e tudo mais, já se inscreve aqui no nosso canal, que é sobre isso que eu venho sempre falando. E eu vou adorar ter você por aqui. Então, é isso. Ninguém nunca vai estar imune ao estresse, e ele é uma coisa que a gente vai viver de tempos em tempos, porque a vida traz situações estressantes, e então é completamente normal a gente ter momentos de estresse. Mas em algumas situações ele chega num ponto que ele é tão constante que ele começa a trazer problemas para nossa saúde física e mental, que, por exemplo, tensões, dores musculares, dores de cabeça e às vezes em alguns casos mais graves, o burnout, que é esse negócio do esgotamento. E um alerta muito importante é que o burnout ele não é frescura, muito pelo contrário, ele é um estado sério reconhecido pela OMS e que precisa de cuidado. Então, se você sente que está chegando nesse nível de esgotamento, procure a ajuda de algum especialista, converse com alguém, mas principalmente, se for possível, busque a ajuda de um profissional como um psicólogo ou um terapeuta. Eu diria que existem vários gatilhos pro burnout e pro estresse. E eu diria que existem gatilhos que são muito mais comuns no nosso dia a dia, atualmente eu diria, né? E é por isso que a gente vê tantas pessoas com estresse, com burnout. O primeiro desses gatilhos, eu diria que eles são gatilhos mentais. E esses gatilhos são coisas que a gente simplesmente não pode evitar, porque eles são aqueles pensamentos meio intrusivos que vêm na nossa cabeça de tempos em tempos. E eles muitas vezes vêm disfarçados como realidade, mas eles são pensamentos enganosos. Eles muitas vezes vêm disfarçados como realidade, mas eles são nada mais do que distorções, eu diria, da nossa realidade. E eu acho que dois dos principais resultados, mais ou menos, desses gatilhos, eu diria que são a ansiedade constante e quando você fica parado porque você tem medo de falhar e de errar. E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente por ser algo que a gente não pode evitar. Então, eu acho que quando esses pensamentos vierem, a gente tem que pensar, será que isso é realidade? Ou será que eu só tô distorcendo tudo? O próximo, eu diria que são gatilhos mais relacionados à escola. E eu acho que eles são um dos mais comuns entre os jovens, principalmente. E é claro, né? Eles vêm por muitas coisas acumuladas, como provas e trabalhos. Eles vêm da pressão que a gente sente muitas vezes dentro ou fora de casa. Às vezes a pressão que nós mesmos colocamos em cima de nós. Todo gatilho de estresse, como vocês vão perceber por aqui, ele vai gerar insônia, dor de cabeça, tensão muscular. Então, não é uma coisa que eu vou ficar repetindo sempre, mas esse gera também. Só que nesse caso em específico, eu diria que ele gera muito uma vontade de desistir de tudo. Eu diria que é muitas vezes o motivo pelo qual muitas pessoas trancam o curso que elas fazem. É que eu tô no nono ano, né? Então,
não tem como eu trancar a escola, mas eu acho que quando a gente tá estudando, essa é uma coisa que todo mundo já sentiu ou vai sentir em algum momento, que é essa vontade de desistir de tudo, essa sensação de que não tá mais aguentando. Quando a gente se sente muito sobrecarregado, eu também diria que isso afeta o nosso foco. Crises de choro, crises de ansiedade, antes de tarefas importantes. Essa era uma coisa que eu percebia muito em mim, das crises de choro e tudo mais. Teve uma época que eu me sentia muito sobrecarregada com a escola e eu sentia que a minha escola passava muita coisa pra gente fazer de tarde. E eu também sentia muita pressão, só que eu acho que ela era mais a pressão que eu colocava em mim mesma do que uma pressão que vinha de fora. E isso era muito ruim, porque assim, eu lembro que na época que eu tinha prova, eu começava. Eu, eu não sei porquê, mas eu entrava em desespero e eu começava a chorar demais no dia anterior à prova, que era o dia que eu tinha que estudar, obviamente. E o que acontecia? Eu começava a chorar, eu não conseguia me concentrar, aí eu ficava com medo de não ir bem, porque eu não tava entendendo nada do que eu tava estudando. Ai, gente, tá parecendo que eu tenho uma barba nesse sol aqui. Eu ficava com medo de ir mal na prova porque eu não tava entendendo nada, aí eu entrava em mais desespero, aí eu chorava mais, e aí ficava nesse ciclo sem fim, que aí eu não conseguia estudar. Não sei como que eu fazia pra ir bem nas provas naquela época, porque eu só chorava. Só que aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer algumas coisas pra tentar reduzir esse negócio. E vem dando bastante certo. Mas eu acho que essa ansiedade, principalmente com relação à escola, ela sempre foi uma coisa que, como eu tinha, é difícil pra mim deixar de ter, simplesmente. E o que eu faço? Primeiramente, eu não deixo as coisas acumularem tanto. E então eu divido algo grande em tarefas menores. Então, se eu tenho um trabalho, mas eu tenho 2 semanas para fazer o trabalho, então eu vou usar as 2 semanas para fazer o trabalho. Eu não vou fazer tudo no dia anterior. Uma coisa que eu comecei a fazer do ano passado para cá, que foi a época que eu mais me senti calma em relação às minhas provas, que eu comecei a estudar usando o método Pomodoro. Eu já falei disso em algum vídeo aqui, eu não vou lembrar qual que é, mas se eu lembrar, vai estar aqui em cima nos cards. Só que eu comecei a estudar com o método Pomodoro, que pra quem não sabe o que são 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso. E eu uso um Pomodoro do YouTube, eu sempre uso o mesmo. E ele tem uma musiquinha meio instrumental de fundo. E eu sei que isso é besta, mas por algum motivo isso me acalma muito. Muito, muito, muito. Eu não sei porquê. E o próximo que eu comecei também a fazer agora é que no meu intervalo de 5 ou 10 minutos, eu não uso as redes sociais, eu faço outras coisas. Eu geralmente tento ler, não é sempre que dá, mas eu geralmente tento ler. E isso já me leva ao meu próximo gatilho, que são os gatilhos digitais. Eu diria que esse é um dos gatilhos mais presentes atualmente, porque a gente tá vivendo a era das redes sociais. Então, esse gatilho das redes sociais, ele é uma coisa que pode parecer simples e inofensiva, mas na verdade não é. Na verdade, eu acho que esse é um dos gatilhos mais perigosos, justamente por ele parecer inofensivo e ele vir como uma forma de descanso, uma ideia de descanso. Ver vidas perfeitas, que na maioria das vezes nem são reais. Na grande maioria das vezes, na verdade, são pouquíssimas rotinas que a gente vê por aí que são reais. Vídeos com comentários negativos, notícias que te deixam ansiosa, ou conteúdos acelerados demais. Hoje, como uma pessoa que cria conteúdo, esse é um assunto que eu estudo bastante. E o que as pessoas falam? Que o seu vídeo ele tem que ser atrativo
para que a pessoa não saia do seu vídeo. Então, por exemplo, nesse vídeo você deve ter visto alguns elementos visuais, um zoom, um efeitinho, um texto, uma bolinha, um não sei o que. E tudo isso eu coloquei para quê? Para o meu vídeo ficar mais bonito visualmente e para que você que está assistindo não tenha vontade de sair. As pessoas elas estão sempre falando disso. E que o vídeo ele tem que ser rápido, que ele tem que ser dinâmico e que ele tem que prender a atenção da pessoa. Só que com as redes sociais, a nossa atenção tá ficando cada vez mais... cada vez menor. E isso faz com que as trocas de informações tenham que ser muito rápidas. Então, você muito provavelmente já viu um vídeo que, tipo, agora a pessoa tá falando com você, aí daqui a pouco ela vai virar pra você e vai falar com você aqui. Aí daqui a pouco você vai estar lá no teto, daqui a pouco você vai estar lá no chão. É umas coisas meio doidas, assim. Nossa, assim também ficou legal, ó. Nossa, isso teria diminuído meu problema com o sol, mas agora eu vou deixar aqui, porque eu já tava aqui, então vai atrapalhar a continuidade do meu vídeo. Mentira, não atrapalha nada, eu só quero deixar. E isso gera muitas vezes uma sensação de que você tá ficando pra trás nesse negócio das vidas perfeitas e reais. Insegurança sobre a sua aparência, sobre o seu corpo, sobre a sua rotina. Esse negócio de comparação é uma coisa muito fora da nossa realidade. Não, fora da nossa realidade no sentido que a gente não deveria fazer. Porque a gente se compara com pessoas, que agora sim, que têm uma realidade muito diferente da nossa. Pessoas que muitas vezes têm dinheiro para pagar 1001 procedimentos estéticos diferentes que vão mudar completamente o rosto dela, o corpo dela. Pessoas que têm todo o tempo do mundo para cuidar da saúde e do corpo. O que são coisas que muitas pessoas não têm. Por exemplo, você acha que uma pessoa que acorda às 5h30 da manhã para ter que pegar 3 conduções diferentes para trabalhar até às 6 da tarde vai ter tempo e principalmente paciência para ficar indo atrás de academia quando ela chega em casa? E muitas vezes ela ainda tem que fazer outras coisas, como muitas pessoas elas ainda têm os filhos para cuidar, muitas pessoas elas ainda têm que fazer comida, têm que limpar a casa por causa dos filhos. Tipo, é uma coisa muito fora da nossa realidade e que vai fazendo a gente se sentir cada vez mais... Essa sensação de insuficiência nos deixa cada vez mais estressados. Também tem aquilo que eu falei da desatenção, do foco, que cada vez as informações elas têm que ser mais rápidas. Então, sabe o que é pior ainda? É que uma das coisas que a gente pode perceber que a nossa desatenção tá tão... é que agora os vídeos eles têm a opção de você acelerar só segurando a tela. Cara, desculpa, mas quando a gente faz isso, a gente tá fritando o nosso próprio cérebro. Muitas vezes eu faço, na verdade, muitas vezes eu faço isso porque eu não tenho paciência pra ficar esperando a pessoa até o final pra ela concluir o raciocínio. Mas, gente, não faça. Essa é uma coisa, eu acho que desde que eu fiz o roteiro desse vídeo, o que deve ter umas 2 semanas quase, é uma coisa que eu tenho tentado parar de... Então, se os vídeos já estão sendo feitos para ter muita informação em pouco tempo, e aí você vai lá e deixa o tempo menor ainda, o que você acha que está fazendo com o seu cérebro? Fritando ele. É basicamente isso. Eu também diria dificuldade de descansar a mente. Esse eu acho que nem tem muito o que explicar. Talvez isso esteja um pouco ligado com insônia. Então, como a gente lida com esse gatilho digital? O primeiro, eu sei que é meio óbvio e meio clichê, todo mundo fala isso, mas ter tempo, tenha tempos offline intencionais. Tipo, não é só porque você tem outras coisas pra fazer que você não vai ficar rolando. Vamos supor que eu tenha uma lição pra fazer. É óbvio que enquanto eu estiver fazendo essa lição, eu não vou ficar rolando o feed. Porque eu tenho que fazer a lição e eu tenho que me concentrar na lição.
Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas elas falam bastante é ficar sem o celular, sem as redes sociais, 1 hora antes de dormir. Então, é basicamente um tempo que você poderia estar nas redes sociais, mas você escolhe fazer outra coisa. Como, por exemplo, você pode ler um pouco, você pode ter algum hobby que você gosta. Se você não tem um hobby, que bom que eu lembrei disso. Se você não tem um hobby, eu já gravei um vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Sobre hobbies. E ai, gente, eu achei esse vídeo tão bonitinho, eu gostei tanto dele, eu acho que ele é um dos vídeos favoritos, assim, que eu tenho do meu canal. Talvez esse vídeo já tenha ficado um pouco grande, então eu vou tentar ser bem breve no que eu vou falar agora, mas aqui eu vou falar pra vocês alguns hábitos pra gente se proteger do estresse no nosso dia a dia, que, cara, eu falei aqui alguns gatilhos pra vocês e como reagir a algumas dessas situações. Só que muitas vezes a gente fica sobrecarregado com situações cotidianas, situações do dia a dia. Então a gente tem para diminuir o nosso estresse e pra gente conseguir não ficar imunes, porque não tem como, mas pra gente se proteger de tudo isso. Então a minha primeira dica é: faça as coisas uma de cada vez. Eu acho que isso funciona muito, principalmente para quem se sente sobrecarregado com as situações cotidianas que eu falei, com o dia. E às vezes, na pressa do dia a dia, a gente esquece que até Jesus, que tinha o mundo inteiro para salvar, ele parava, orava, ele comia com os amigos e ele fazia muitas coisas com calma. Então, ao invés de focar em tudo que você tem que fazer na semana, foque no que você tem que fazer hoje. Ao invés de focar no que você tem que fazer hoje, foque no que você precisa fazer agora. Foque no que você está fazendo. Faça alguns exercícios de respiração que vão ajudar o seu corpo a... Eu acho que quando a gente tá naquele modo pilhado, com muita coisa na cabeça, muita coisa que a gente tá pensando que tem que fazer, que tem que resolver e tudo mais, parar um pouco e fazer alguns exercícios de respiração controlada são como uma forma de meio que forçar o seu corpo. Então, quando você se sentir sobrecarregado, diminua o ritmo, porque a vida não é uma corrida e você não precisa fazer tudo. Próximo, tenha pausas que são realmente relaxantes. Eu já falei um pouco disso no método Pomodoro, mas mais uma vez aqui, rolar o feed não é descansar. O feed ele vai te dar muitas informações em pouco tempo, e é a tal da dopamina barata que a gente tanto ouve. Só que as redes sociais, como eu já falei, elas são os principais gatilhos As redes sociais, muitas vezes, ao invés de elas nos ajudarem a descansar, elas vão nos deixar ainda mais cansadas, só que não de um jeito que... Por exemplo, se você quer dormir e você for rolar o seu feed, você vai ficar cansado, mas você vai ficar com tanta coisa na cabeça que você não vai conseguir pegar no sono. Então, elas podem mais atrapalhar do que ajudar. E eu não quero falar que as redes sociais elas são um grande problema ou que elas são horríveis. Não, porque ultimamente a gente criou meio que uma dependência das redes sociais. Então elas acabaram se tornando, de certa forma, necessárias para algumas situações. Só que se a gente quiser levar uma vida mais leve e calma, a gente precisa ter alguns limites bem estabelecidos e bem respeitados com as redes sociais. Então, limites de telas, não usar as telas na primeira hora quando você acorda e na primeira hora antes de você ir dormir, porque ter um monte de informações
sendo a primeira coisa que você vê quando você acorda e a última coisa que você vê quando você vai dormir, de forma alguma vai ser bom para você e para suas. Até porque nem todas as coisas que a gente vê no Instagram, no TikTok, são boas. Então, é muito importante a gente. Eu também diria tirar o máximo de notificações possíveis. É claro que a gente não pode tirar todas as notificações, porque tem coisas que são realmente importantes, mas nem todas são. Então, acho que a gente tem que saber filtrar quais são e quais não são. A próxima coisa que eu gostaria de falar é: tenha hábitos que são saudáveis para o seu corpo. Eu escutei uma especialista americana, eu acho, falando sobre isso, de hábitos que são importantes para manter o seu corpo e sua mente saudáveis e, consequentemente, diminuir o estresse. E eles são exercício físico constante, nutrição, um sono regulado e meditação. Clichê? Sim, mas essas coisas clichês, elas são as primeiras coisas que a gente costuma esquecer e deixar de lado quando a gente começa a ficar sobrecarregado. E elas são as coisas que a gente mais precisa para não se sentir sobrecarregado ou para não vir a ter um estresse tão assim. Eu já fiz um vídeo sobre hábitos, que eu vou deixar aqui nos cards também, falando sobre os 3 primeiros, mas eu ainda não falei sobre meditação, então eu só vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tá, então, o que é a meditação? A meditação é uma prática de meio que focar a nossa mente e desligar o excesso. Tem várias formas de fazer meditação. E ela não é só sobre esvaziar a mente, como muita gente acha, mas sim ela é uma forma de analisar os nossos pensamentos sem meio que se prender. Ó, eu anotei algumas coisinhas aqui, porque eu estudo, viu, gente, pra fazer os vídeos pra vocês. Então, aqui, eu anotei de um site de psicologia. A prática regular de meditação ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável por acalmar o corpo. No cérebro, ela ajuda a fortalecer áreas ligadas à tensão, regulação. Ela traz vários benefícios. Reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Melhorar o foco e o sono, diminuir a ansiedade e aumentar a paciência e clareza mental. E ela é uma coisa que a gente pode fazer de 3 a 5 minutinhos por dia, não precisa ser nada muito. Eu acho que a meditação ela entra principalmente com exercícios de respiração, em que você senta e você respira com calma. E você tenta não pensar. Por último, eu sempre deixo o mais importante para o final. Essa daqui é minha Bíblia, viu, gente? Olha que bonitinha que ela é. Ela é quase como se ela fosse uma bolsinha. Eu tenho outras Bíblias, mas eu gosto muito da versão dessa aqui, que é a Ara. E essa Bíblia ela é bem antiguinha. Então vamos abrir em Mateus 11. Mateus 11. Um momentinho. Mateus 11, 28 ao 30. Que é uma passagem. Todos os que saem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria terminar esse vídeo com essa passagem da Bíblia, que é uma passagem que eu gosto bastante, que ela fala sobre ter calma e sobre Deus, ele é o nosso Pai amoroso e ele não quer nos ver esgotadas
e nem sobrecarregadas. E por isso ele nos convida a ir até ele, porque ele nos aliviará. Então, por isso eu termino esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para mais vídeos como esse. E de me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu tô tentando também crescer por lá. E eu trago conteúdos como esse, só que um pouquinho menores. @loli.el. E hoje eu vou recomendar pra vocês o vídeo do Sobs, que, cara, até hoje eu acho que é o vídeo mais legal que eu já gravei na minha vida e o que eu mais gostei de ter gravado. Então, vídeo do Sobs para vocês. Espero que vocês gostem e que vocês possam achar um hobby interessante para amenizar o estresse. Um grande beijo. Tchau.